Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iório e hoje eu trouxe mais um desafio aqui para você. Eu quero saber qual é a derivada parcial de z em relação a x dessa equação. Isso mesmo, a derivada parcial de z em relação a x, derrom z, derrom x. Bom, se você sabe fazer, pausa o vídeo agora, nem começa a fazer e vê se no final você chegou na mesma resposta que eu. Se você ainda não sabe fazer ou não tem ideia de como começa, então vamos lá junto. Eu vou te mostrar que as técnicas que a gente vai usar aqui servem para resolver diversos exercícios do mesmo tipo. Vamos lá. Bom, eu não tenho z explicitamente igual a alguém aqui, né? O z está embutido aqui dentro e, olhando para essa equação, eu nem sabia que z, na verdade, era uma função que dependia de x, né? Eu achava que era x, y, z, três variáveis independentes e apenas uma equação. Essa parte aqui é que me dá a dica de que o z ele depende de x, então o z não é apenas uma variável independente. E mais do que isso, se você for esperto, você percebeu outra coisa. Por eu estar usando o derrom, isso significa que o z depende de duas variáveis, não uma. E as duas variáveis que me restam são justamente x e y. Então esse meu z depende de x e y, porque o exercício está me pedindo justamente derrom. E derrom faz com que o z dependa de x e y, pelo menos duas variáveis, senão usaria d normal. Tá bom. Então como é que a gente começa fazendo esse exercício? Há duas maneiras de fazer ele, tá? E eu vou fazer ambas, só para mostrar as diferenças que tem. A primeira maneira é simples, a gente simplesmente pega e aplica a derivada dos dois lados. Né? Então, esse lado x vezes y vezes z, eu vou derivar aqui. E o outro lado, que é o cosseno, eu vou derivar também. Imaginando, sempre imaginando, que o z depende de x e de y. Já sabendo dessa informação importante aí. Tá? Vou derivar os dois lados dessa maneira. Bom, como o y aqui ele não interfere e eu estou fazendo um produto, né, ó, de três termos, o y é uma constante em relação a x. O x interfere e o z também, porque o z depende de x. Né? O z ele depende de x e y. Então aqui é um produto, mas o y está sobrando. Então eu posso colocar o y do lado de fora e você apenas derivar o x vezes o z. Apenas o x vezes o z aqui. Do outro lado, né? Do outro lado aqui, né? Ó, sendo preciosista aqui na minha equação, né? Do outro lado aqui, eu tenho a derivada e a função que está do lado de fora, o x, o y, o z, estão dentro do cosseno. Então, eu não começo fazendo essa derivada indo direto para a parte de dentro. Eu começo pelo de fora. E a derivada do cosseno é menos seno sempre. Então, a parte de fora, a gente já deriva, já dá menos seno, repetindo a parte de dentro. Regra da cadeia, multiplicado, derivada, aí sim, é a derivada em x, da parte de dentro. Tá? X mais y mais z. A derivada, né, da parte de dentro vai ser tranquila, né? Vou dar só esse parênteses aqui. Porque todo mundo dá zero, né, tirando dois termos. O primeiro termo, que é o x, é 1, o outro termo é zero, e esse termo é a derivada em relação a x do z. Que é quem eu quero. Então vai sobrar só esse termo aqui desse lado, tá? Esse lado dá o menos seno mesmo. E aqui é a regrinha do produto. Esse termo, como ambos, como é um produto e ambos dependem de x, então eu vou ter o y que vai abrir aqui, ó, para
a derivada em x do próprio x, multiplicado por z, mas, já que eu derivei o primeiro na primeira, agora na segunda eu não derivo o primeiro e derivo o segundo. Né? Aqui é a derivada do z mesmo, aqui é x. Bom, essa derivada a gente já sabe que dá 1, né? Essa derivada aqui é 1. Estou derivando x em x, é 1 mesmo. Então só sobra o z. E esse termo deu menos x mais y mais z multiplicado por 1, né? Mais o dz dx aí, né? O dz dx. Só puxar um pouquinho para cá para ficar visível o dz dx. Vou botar já o z aqui, né? Fechar o parênteses. Aqui é dz dx. Bom, eu vou passar esse menos seno para o lado de lá, né? Para me facilitar aqui as contas. E vou pegar esse termo que está aqui, vou copiar para a próxima. Eu vou copiar. E aí, na próxima página, a gente coloca essa equação aí para mim. E a gente parte a partir daqui. Então, eu tenho 1, que multiplica z, então, portanto, z, mais a derivada, mais x, né? Derivada de z em relação a x. Então, derivada em relação a x. Aqui é z. Perfeito, fechou. Do outro lado não, passei para cá, mais o seno de x mais y mais z multiplicado por 1 mais a derivada aí, que é derrom z, derrom x aqui. Perfeito? Então tá tudo aqui igual a zero. Agora eu vou colocar as pessoas que têm os termos que têm o dz dx em evidência, né? Então eu vou multiplicar mesmo o y pelos dois termos, da yz xy z aqui, né? Derrom de z, derrom de x, tá? Aqui, com... Aqui eu vou multiplicar, vai dar seno duas vezes, né? Seno desse termo mais seno de novo, igualzinho, agora multiplicado por z igual a zero. Derrom de z, derrom de x ali. Tá? Bom, esses dois termos eu vou colocar em evidência, os outros dois vou passar para o lado de lá. Então, colocando aqui o derrom de z, derrom de x, tudo em evidência, né? Sobrou desse lado o xy com o seno dos três somados, né? E do outro lado foi menos yz menos o seno sozinho. Tá? Até o finalzinho aqui, ó. Pronto. Menos o seno sozinho. Agora eu vou passar para lá dividindo, né? Vou copiar aqui para a gente continuar. E, finalmente, concluo que o derrom de z, derrom de x, derrom de x aqui, vai dar igual, vou botar em vermelho mesmo, menos yz, ó, menos seno de x mais y mais z sobre
x mais y, y, né? Não x mais y, y mais o seno, tá? Se eu colocar esse menos em evidência, colocar aqui para fora, né, fica menos yz mais, né? Aí ficaria mais seno de x mais y mais z, tá? E embaixo eu teria xy mais o seno de x mais y mais z, tá? E aí, concluído o nosso exercício, né? Vou copiar a resposta aqui final. Essa. Para copiar melhor, né? Para pegar tudo. Aqui. Mas você falou, Felipe, que tinha uma outra maneira de fazer. Aí tem mesmo. Imagina que a gente pega essa equação aqui e passa tudo para um lado só, tá? E aí a gente vai ter igual a zero, né, do outro lado, né? Igual a zero. Agora, você define uma função f zona, tá? De 3 variáveis, que é exatamente igual a essa aqui, ó. De 3 variáveis. Tá? E aí, como você tem f, que depende de x, de y e de z, e o z depende de x e de y, a derivada da f em relação a x tem dois caminhos. Tu pode fazer f em x, f em z, z em x. Tem dois caminhos essa derivada. E ela dá zero, porque a minha função é sempre nula. Então a minha derivada da f em relação a x tem dois caminhos, por regra da cadeia, e ela sempre dá zero, né? Então a derivada da f maiúscula em relação a qualquer coisa é zero, porque a minha função é nula, né? Ó, f é igual a zero aqui do outro lado, tá? E, além disso, por regra da cadeia, essa derivada é f em x mais f em z vezes z em x. Como essa aqui dá zero, né? Como essa derivada aqui vai dar zero, eu posso passar para lá tudo dividindo, tudo para o lado de lá, tá? Então, a derivada da f em relação a z, né? Na verdade, o que eu quero é esse aqui, né? Só para continuar na regra da cadeia, né? O que eu quero, na verdade, é esse aqui, né? Derrom de z, derrom de x, ó. Então, esse cara eu passo para o lado de lá. Então, fica derrom de f, derrom de z, vezes esse que é o que eu quero. E o outro eu passo para o lado de lá, que é derrom de f, derrom de x. Tá? E agora vai dar menos, né? Cuidado. E agora divide, né? Então, derrom de z, derrom de x, ó, é a divisão desse termo, né? Que é o menos derrom de f, derrom de x. Tá? Para eu escrever isso num lugar com mais espaço, vou escrever aqui. Derrom de z, derrom de x é menos AF em x dividido pela F em z. Esse pontinho aqui não tem, né? Esse pontinho aqui foi só errozinho, tá? Ou seja, eu posso encarar essa derivada como menos, né? AF em x dividida pela F em z, tá? Isso é regrinha da cadeia, tá? Sempre pode ser feito. E aí, depois de você já ter visto isso, né? Como é que faz agora aí? Vou só copiar essa. Vou apagar, na verdade, essa parte aqui de baixo, né? Que explicação da regra da cadeia. E agora a gente pode fazer direto, né? Quanto é que a derivada. Opa.
Quanto é que é a derivada da f em x? É yz, né? A derivada do menos cosseno dá mais seno. E a parte de dentro, como eu estou derivando em x, dá 1, 0, 0. O z agora não depende mais de x, porque o z é uma variável independente dentro da f. Então não preciso derivar. E a derivada da f em relação a z, a variável independente? Aqui eu derivo em relação a z, sobra xy. O cosseno dá seno. E a parte de dentro repete, mas a derivada da parte de dentro é 1 também. 0, 0 e 1. Então multiplicado por 1 não preciso pôr. E aí, portanto, isso dá menos, lá de fora, yz seno dos três elementos, x mais y mais z. Né? E embaixo, xy mais o seno dos três elementos aí. Tá? E aí, se a gente pegar lá, ó, quem era a imagem anterior, que era a resposta, vê se não dá a mesma resposta. Igual, né? Então a gente pode fazer tanto daquela maneira, que faz tradicionalmente implícita, quanto roubar um pouquinho, usar a regra da cadeia aqui, e aí ter uma fórmula que vem da regra da cadeia para fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Os dois estão certos. E aí, você acertou? Diz aqui nos comentários, né, se você acertou, se você gostou desse vídeo, curta, né, compartilha, né, com seus amigos, e deixa aqui, né, nos nossos, né, comentários qual outro vídeo que você quer que eu fale sobre matemática, que tipo de conteúdo você quer que eu aborde aqui no canal. Um grande abraço, ótimos estudos!